Boa noite, Dom. Meu nome é César. Sabe, tem um tipo de silêncio que só quem já viveu num lugar muito antigo e isolado consegue entender. Não é aquele silêncio de paz, de quando a gente deita a cabeça no travesseiro e simplesmente apaga. É um silêncio pesado, denso, um silêncio que parece guardar as coisas que aconteceram ali dentro. Eu moro numa casa de formação, um seminário que deve ter seus 150 anos, talvez até mais. Fica num lugar meio afastado de tudo, cercado por um mato que a gente nunca consegue aparar direito. As paredes são grossas, caiadas, e o chão é de um cimento avermelhado, sempre frio, não importa o calor que faça lá fora. Nós mesmos cuidamos de tudo, da limpeza, da cozinha, da roupa. Uma rotina que se repete todo santo dia e que às vezes pesa um bocado. Naquela noite eu tinha deixado minha roupa de molho numa bacia e simplesmente esqueci da vida. Quando me dei conta, o relógio na parede da sala comum já passava das 10. O pessoal todo já tinha se recolhido, cada um para o seu quarto. A primeira coisa que pensei foi em deixar para o dia seguinte, claro. Mas a umidade daqui é tanta que no outro dia as peças estariam com aquele cheiro ruim, de guardado. Então não teve jeito. Peguei o cesto de vime que rangeu baixo e comecei a ir até a lavanderia, que fica bem nos fundos do terreno. Para chegar lá, eu precisava descer uma escadaria de pedra, cruzar um corredor comprido, aberto nas laterais e depois atravessar o pátio enorme. De noite, esse lugar se transforma. A única luz vinha de uma única lâmpada fraca, de tom amarelado, na entrada do corredor. O resto era só a escuridão e o som constante dos grilos. O ar estava parado, carregado com aquele cheiro de terra molhada e de folha em decomposição. Eu não diria que estava com medo, ainda não. Era mais um incômodo, sabe? Uma sensação de que eu estava invadindo um espaço que àquela hora pertencia a outra coisa que não a mim. O pátio era enorme e a área da lavanderia ficava ainda mais escura, bem longe daquela única lâmpada. Ali eram só os tanques de cimento e 2 postes de madeira grossa, com umas cordas de varal esticadas entre eles, balançando um pouco com uma brisa que eu mal sentia no rosto. Olhei para cima. O céu estava todo coberto, sem lua, sem estrela, nada. Era um breu quase total, e meus olhos demoraram a se acostumar. Enquanto eu pegava a primeira camiseta molhada do cesto, torcendo a peça para tirar o excesso de água, eu o vi. Lá longe, bem perto da divisa do terreno, onde o mato começa a ficar mais denso e a escuridão é completa, tinha alguém parado. A única coisa que entregava a presença era a pontinha vermelha e acesa de um cigarro que subia e descia devagar no escuro. Na mesma hora, Dom, eu senti foi um alívio. De verdade. O silêncio pesado parece que até diminuiu de intensidade. Porque eu sabia quem era. Só podia ser o Felipe. Ele era o único de nós que tinha esse costume, de sair no meio da noite para fumar escondido quase sempre ali naquele canto, onde achava que ninguém ia ver. Era a marca registrada dele. Eu sorri sozinho. Pelo menos não estava completamente só. Mesmo que a uns bons metros de distância na escuridão, era melhor que nada. Abri um sorriso e falei, com a voz um pouco mais alta para ele conseguir escutar. E aí, Felipe, firmeza? Perdeu o sono também? Ele não respondeu. A pontinha do cigarro só parou de se mover. Ficou parada no ar. Achei que ele não tinha me ouvido direito, o pátio era grande. Dei de ombros e continuei a estender uma calça no varal. O tecido frio e úmido nas minhas mãos. Tentei de novo, um pouco mais alto. Ô Felipe, tá tudo bem aí, cara? Cuidado que nesse escuro aí aparece assombração, hein? Brinquei. Foi aí que o ponto vermelho se moveu de novo. Mas não foi para cima e para baixo como o de alguém que traga o fumo. Ele se virou na minha direção, lentamente. E ficou ali, parado. Um olho de brasa me encarando no meio do nada. E mesmo de longe, eu tive a impressão esquisita de que a fumaça que saía dali não se desfazia no ar. Ela subia reta, como uma linha cinzenta desenhada na noite. Achei estranho, claro, mas o Felipe sempre foi de fazer umas brincadeiras sem graça, de ficar em silêncio só para assustar. Deve ser mais uma dele, foi o que eu disse para mim mesmo. Só que aquele alívio que eu tinha sentido antes, ele começou a desaparecer.
Continuei a minha tarefa, ou pelo menos tentei. Pegava uma peça do cesto, torcia com uma força que eu não precisava, pendurava na corda. Mas meus olhos não saíam mais daquela figura. Era como um ímã. Cada movimento meu parecia calculado, lento, porque uma parte de mim gritava para não dar as costas para ele de jeito nenhum. A brincadeira do Felipe, se é que era mesmo ele, já tinha perdido toda a graça. A coisa mais estranha e que começou a me incomodar de verdade era a imobilidade dele. Pensa numa pessoa parada esperando. Agora multiplica essa quietude por 10. Não era o jeito de alguém que está relaxado, fumando um cigarro. Era uma rigidez de estátua. E olhando bem, ele parecia maior. Mais alto do que eu me lembrava do Felipe. Mais reto. A silhueta dele contra a escuridão do matagal era uma linha perfeita, sem o menor desleixo de um corpo humano. Eu terminei de pendurar uma meia e ajeitei ela no varal. O silêncio que veio depois da minha ação foi horrível. Só o som dos grilos, que agora parecia alto demais, quase agressivo. E o ponto vermelho, ainda fixo em mim. Minha boca estava completamente seca. Engoli em seco. Forcei a voz a sair, tentando soar o mais casual que eu conseguia, como se eu estivesse no controle. Qual foi, cara? Já deu, né? A brincadeira foi boa, pode parar com isso. Foi então que ele se mexeu. Não deu um passo, não moveu um braço. Ele só inclinou a cabeça um pouquinho para o lado, um movimento lento e quebrado como uma marionete. E eu ouvi um som. Não chegou a ser uma risada, foi um ruído baixo que veio do fundo da garganta dele. Um som seco, arrastado, como o de alguém tentando rir sem saber como, imitando o som a partir de uma memória distante. Um barulho que não tinha alegria nenhuma, não tinha humor. Era só um som oco, e aquilo acabou comigo. Acabou. Todo o meu esforço para me convencer de que era o Felipe, de que era só uma piada idiota, tudo isso virou pó naquele instante. Senti meu corpo todo pesado, como se algo ruim e denso corresse nas minhas veias. Não era o Felipe, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, mas não era o meu amigo. O cheiro de terra molhada agora me parecia cheiro de túmulo aberto, e por baixo dele surgiu um outro odor, uma coisa que não pertencia à noite. Um cheiro limpo, quase estéril, como o de metal gelado ou o ar parado de um quarto de hospital. O pátio, que antes era só um lugar grande e escuro, de repente pareceu ter paredes invisíveis se fechando ao meu redor. Eu ainda tinha umas 2 ou 3 peças de roupa no cesto. Olhei para o cesto, olhei para a figura. Minha prioridade mudou em uma fração de segundo. A tarefa, as roupas, nada daquilo importava mais. Mas eu não conseguia correr. Meus pés pareciam pesados demais, quase fincados no chão de terra batida. A única coisa que minha mente conseguia formular era um comando, repetido sem parar. Não desvia o olhar. O que quer que seja isso, não deixa ele perceber que você está apavorado. Não desvia o olhar. Com as mãos tremendo, eu me forcei a obedecer a um comando que não vinha da lógica, mas do puro instinto de sobrevivência. Mantendo o canto do olho fixo na silhueta, me abaixei devagar, como se estivesse me movendo dentro da água, e peguei o cesto do chão, deixando as últimas peças para trás. O tecido estava gelado, pesado de um jeito que não estava antes. Cada fibra parecia ter absorvido o pavor que tomava conta do ar. Torci a roupa. O som da água escorrendo e pingando no chão de terra pareceu um trovão naquele silêncio. Eu tinha certeza de que aquilo estava ouvindo. Estava observando cada detalhe, cada hesitação minha. O ponto vermelho do cigarro não piscava, não se movia, não oscilava com a brisa. Era um ponto de pura maldade, parado na escuridão. Pendurei a camiseta no varal com uma lentidão que foi uma tortura. Meus músculos estavam todos tensos, gritando para correr, mas minha cabeça me mantinha ali, preso naquele teatro. Eu tinha a sensação muito clara de que se eu corresse, se eu fizesse qualquer movimento brusco ou mostrasse pânico, ele viria atrás de mim. Era uma regra que eu não sabia de onde tinha tirado, mas que eu sentia ser uma verdade absoluta naquele momento. Cesto vazio, a tarefa estava cumprida, era a hora de ir embora. Peguei o cesto de vime do chão, meus joelhos estalaram e o som foi mais um barulho que quebrou aquele silêncio vigiado. A figura continuava lá, imóvel como uma rocha. E então,
Com a mesma lentidão quebrada de antes, ela inclinou a cabeça de volta para a posição normal. O gesto foi quase pior. Era como se tivesse terminado a sua análise e estivesse apenas esperando para ver o que eu faria a seguir. Antes de me virar, e eu não sei por que eu fiz isso, eu precisei dizer alguma coisa. Acho que foi uma última tentativa desesperada de fingir que tudo era normal, tanto para mim quanto para ele. Minha voz saiu como um sussurro rouco. Boa noite para você então, a gente se vê amanhã. Não esperei por nenhuma resposta. Comecei a andar de costas, devagar, um passo de cada vez, em direção à luz amarelada e distante do corredor. Meu coração martelava no peito, descontrolado. A cada passo para trás, a escuridão do pátio parecia tentar me engolir, e a única coisa que me guiava era aquela luzinha, que parecia estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Meus calcanhares finalmente tocaram o primeiro degrau de pedra do corredor. O chão de cimento queimado sob meus pés, mesmo frio, pareceu o lugar mais seguro do mundo. Eu estava de volta à luz, por mais fraca e amarelada que fosse. O cheiro de mato e de medo foi substituído pelo cheiro familiar de cera e poeira do seminário. Respirei fundo pela primeira vez em minutos, e o ar entrou nos meus pulmões com um chiado. Por um segundo eu hesitei em olhar para trás, para o pátio. Uma parte de mim queria ter certeza de que a figura tinha sumido. A outra parte, a que ainda tinha algum juízo, gritava para eu não fazer isso, para simplesmente ir embora. A segunda parte venceu. Eu me virei de uma vez, ficando de frente para a escadaria que levava aos quartos, e foi aí que o chão pareceu sumir. Descendo os degraus com a mão no corrimão de madeira escura vinha o Felipe. O verdadeiro Felipe. Ele bocejava, coçava a cabeça com a outra mão. Usava a mesma camiseta surrada que eu tinha visto ele usar mais cedo. E nos lábios dele, um cigarro apagado. Ele parou no meio da escada quando me viu, a expressão sonolenta mudando para uma de curiosidade. César, o que você está fazendo aí parado com essa cara? Ele disse com a voz rouca de sono e ainda deu uma risadinha. Parece que viu fantasma. Eu não consegui responder, abri a boca, mas o som não saiu. Minhas pernas que me carregaram até ali, de repente pareceram fracas, moles. Tive que me apoiar na parede fria para não desabar ali mesmo. A única coisa que eu conseguia fazer era apontar com o queixo na direção do pátio escuro que ficou às minhas costas. Felipe franziu a testa sem entender nada. O que tem lá? Ele perguntou descendo o resto dos degraus e parando na minha frente. Eu estava indo lá fora agora. Fui até no seu quarto ver se você tinha um isqueiro, mas você não estava lá. Perdi o sono. Não consigo apagar sem fumar um. Você não estava lá fora agora mesmo? A pergunta dele me deu um baque. Eu neguei com a cabeça bem devagar, sentindo uma tontura forte me atingir. Você está descendo? Só agora? Consegui gaguejar, e a voz que saiu não parecia a minha. Tava rolando na cama há mais de meia hora já. Ele respondeu, agora com uma ponta de preocupação no tom, se aproximando um pouco mais. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Você perdeu a cor, cara? Eu não respondi. Apenas passei por ele, quase me arrastando, e comecei a subir os degraus, me segurando no corrimão com toda a força que me restava. Eu não queria explicar. Eu não conseguia. Eu só sabia que a coisa que estava lá fora me olhando, rindo daquele jeito, ela tinha usado o rosto do meu amigo. Não sei como consegui chegar ao meu quarto. Acho que meu corpo se moveu no automático, porque minha mente estava em outro lugar, presa no pátio escuro. A única coisa que me lembro com clareza é de girar a chave na fechadura da porta 2 vezes. Um som metálico que cortou o silêncio do corredor e depois me encostar na madeira, escorregando até o chão. Fiquei ali, sentado no escuro, por horas. O sono, claro, nunca veio. Qualquer barulho de passos lá fora me fazia prender a respiração. Cada sombra que a fresta de luz da janela desenhava na parede parecia se mover quando eu não estava olhando diretamente. No dia seguinte, eu era um caco. Na hora do café, evitei o Felipe de todo jeito. Ele até tentou vir falar comigo, com um sorriso preocupado, para perguntar se eu estava melhor, mas eu desviei,
Murmurei qualquer coisa sobre estar atrasado para as minhas tarefas e saí quase correndo. Como eu podia olhar para ele? Como eu podia ter certeza de que aquele na minha frente era mesmo ele? Cada sorriso, cada gesto que ele fazia, agora passava por um filtro de dúvida e medo. A coisa que eu vi tinha envenenado a imagem do meu amigo para mim. Eu precisava falar com alguém, mas não podia ser com qualquer um. A maioria dos rapazes aqui ia achar que eu estava ficando maluco ou que era só o estresse dos estudos. Mas tinha o Samuel. Ele era mais velho, devia ter uns 28 anos e estudava teologia com uma seriedade que eu nunca vi em ninguém. Era um cara quieto, muito observador, e todo mundo sabia que ele era diferente, mais ligado nessas coisas do espírito, de um jeito profundo e sem alarde. Chamei ele num canto depois do almoço, perto da capela. Com a voz baixa, contei tudo, gaguejando às vezes, esperando a cada segundo que ele risse ou me mandasse rezar um terço e ir dormir. Mas ele não fez nada disso. Ele me ouviu com uma atenção imensa, os olhos fixos nos meus, sem me interromper nenhuma vez. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um bom tempo, olhando para as árvores do pátio, que eram visíveis de onde estávamos. Depois, se virou para mim e disse, com a voz calma que era característica dele: César, o que você viu não era uma assombração, não era a alma de alguém que morreu aqui. Isso é um erro que muita gente comete. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. O que estava lá fora não era o Felipe, mas também não era um fantasma. Aquilo foi uma manifestação, uma coisa ruim, que não precisa de nome e que se aproveita das nossas fraquezas. Eu fiquei olhando para ele, tentando processar. Como assim, uma manifestação? Perguntei. Essas coisas não têm forma própria, Samuel continuou. O tom de voz dele era quase didático. Elas não podem criar nada. Elas só sabem imitar. Elas se vestem com o rosto de quem a gente confia, de quem nos é familiar, justamente para poder se aproximar, para plantar a dúvida, o medo. É assim que elas se alimentam e ganham força. Você estava cansado, talvez com a fé um pouco abalada pela rotina. Foi uma porta entreaberta, e essa coisa viu a brecha. As palavras dele não me trouxeram paz, pelo contrário, elas deram um nome e um contorno para o meu pavor. Era real, era inteligente, era uma coisa que caçava. Samuel me aconselhou a reforçar minhas orações, a não me deixar abater, a ocupar a mente. Eu agradeci, mas o conselho parecia pouco diante do tamanho do meu medo. Isso já faz alguns meses. Eu nunca mais pisei naquele pátio depois que o sol se põe. Às vezes, quando eu vejo o Felipe rindo de alguma piada no refeitório ou concentrado nos estudos, eu sinto um calafrio. É uma lembrança daquela risada oca, daquela figura perfeitamente imóvel na escuridão. A explicação do Samuel faz sentido na minha cabeça, mas na prática, a dúvida que aquela coisa plantou em mim continua aqui, bem viva. A pior parte é pensar que, se ela imitou o Felipe uma vez com tanta perfeição, ela pode muito bem imitar qualquer um de nós. E às vezes eu me pego olhando para os rostos dos meus colegas e pensando: quem vai ser o próximo? Outro dia, na missa, eu observava o Samuel de costas, a alguns bancos de distância. Por um único instante, a coluna dele ficou perfeitamente reta e a cabeça dele inclinou para o lado, naquele mesmo jeito lento e quebrado. Durou menos de um piscar de olhos. Ele tossiu, ajeitou a postura e voltou a ser só o Samuel. Mas eu vi, e a pergunta na minha cabeça mudou. Não é mais quem vai ser o próximo. Agora é quem ao meu redor já não é quem deveria ser. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Eduardo. Escrevo porque certas coisas não se apagam com o tempo. Elas só se acomodam num canto da memória
esperando um gatilho para voltarem com tudo. A história que eu vou contar não é sobre um susto isolado, um evento de uma noite só. É sobre o lugar onde eu cresci e sobre o silêncio que minha família cultivou por anos. Meu pai, Clayton, sempre foi um homem de poucas palavras, focado no seu trabalho de restaurar móveis antigos numa oficina que ele improvisou nos fundos de casa. Minha mãe, Silvana, era quem resolvia as coisas na família, a pessoa que sempre tinha uma explicação lógica para tudo. E tinha a minha irmã, Ângela, um pouco mais nova que eu. Morávamos num apartamento que tomava todo o segundo andar de um sobrado antigo, desses que ainda resistem no centro de cidades grandes. Pé direito altíssimo, piso de taco que estalava a cada passo e janelas enormes de madeira que emperravam se chovesse. Desde que nos mudamos para lá, a casa tinha o que minha mãe chamava de manias de casa velha. E nós nos acostumamos. Nos acostumamos com o som de passos no corredor de madrugada, quando sabíamos que todos estavam deitados. Às vezes parecia que alguém arrastava um móvel pesado no andar de cima. Mas o andar de cima era só o nosso terraço, com o tanque e o varal. A gente ouvia e simplesmente virava para o outro lado na cama. Acho que era mais fácil ignorar. O corredor principal era o pior. Ele ligava a sala aos quartos e era comprido e estreito. De noite, com as luzes apagadas, ninguém gostava de passar por ali. Dava uma sensação física, uma certeza quase física de que tinha alguém parado lá no fundo na escuridão, só observando. Mas nunca falamos sobre isso. Era um combinado silencioso. Fingir que não sentia, fingir que não ouvia. E tinha o quarto dos fundos, o último antes da porta que dava para a cozinha. Ele ficava sempre vazio, sempre de porta fechada. Não era trancado, não tinha nada demais ali dentro além de umas caixas velhas. Mas ninguém entrava, ninguém mexia. Acho que nos quase 18 anos que moramos lá, entrei naquele quarto umas 2 ou 3 vezes, sempre com uma desculpa, rápido para pegar alguma coisa e sair correndo. Havia uma regra não dita de que aquele cômodo não fazia bem parte da casa. Era só um espaço que a gente contornava para viver em paz. A paz que a gente tinha comprado ignorando as manias da casa, para mim, acabou de vez numa tarde de terça-feira. Eu devia ter uns 14, talvez 15 anos. Lembro que cheguei da escola e minha mãe me ligou do armarinho que ela tinha ali perto no centro. Pediu para eu ir adiantando um lanche, que ela já estava fechando a loja e logo subia. Era um combinado nosso, bem comum. A planta do nosso apartamento era esquisita. A sala de jantar onde eu estava ficava numa posição central. De costas para mim, se abria o corredor que levava para a cozinha e para a área de serviço. Na minha frente ficava o outro corredor, o comprido que dava para os quartos e para a entrada principal. Eu estava numa ilha rodeado por esses 2 caminhos. Comecei a picar umas coisas para fazer um cachorro-quente de costas para a passagem da cozinha. Foi quando ouvi o portão do prédio bater com força lá embaixo. Depois, os passos na escada, pesados. Estranhei na hora. Minha mãe era pequena, subia sempre na ponta dos pés, quase sem fazer barulho. Pensei que talvez ela estivesse com pressa, ou trazendo alguma caixa pesada da loja. A porta do nosso apartamento se abriu. "Mãe, já tô fazendo o lanche?" Gritei sem me virar. Nenhuma resposta. Só o som da porta se fechando. E então, com o canto do olho, eu vi. Uma forma passou atrás de mim, vindo da direção do corredor dos quartos e indo para a cozinha. Era alta, vestida com algo que parecia um vestido ou uma camisola branca, muito comprida. O cabelo era escuro e liso, cobrindo os ombros. O movimento foi liso, rápido demais, silencioso demais. Não ouvi um passo, só o barulho baixo do tecido. Meu corpo inteiro ficou tenso. A faca na minha mão pareceu pesar 1 tonelada. Eu continuava de costas, o coração batendo todo errado, abafando o som da rua que entrava pela janela. Esperei 1, 2 segundos, tomei coragem e me virei. "Mãe, assim..." A voz não saiu. A cozinha estava vazia. Completamente vazia. Olhei para a porta de metal que dava para o terraço. Estava fechada. Minha mente tentou criar uma lógica. Ela deve ter subido para tirar alguma roupa do varal.
Fui até a porta, girei a maçaneta e subi as escadas correndo. O terraço estava deserto. Só o vento balançando uma camisa esquecida no varal. Foi aí que o medo de verdade me pegou. Desci as escadas tropeçando nos próprios pés. Passei a tranca na porta da cozinha com a mão tremendo e voltei para a sala de jantar. Joguei tudo de qualquer jeito dentro do pão. Desliguei o fogo e enfiei os lanches numa sacola. Meu único pensamento era sair dali. Quando passei pelo corredor principal para ir embora, senti de novo aquela pressão, a sensação de ser vigiado. Ergui o olhar para o vão da escada que levava ao nosso andar e, por um instante, imaginei a mulher de branco ali me olhando de cima, pronta para se jogar. Não esperei para ver se era real. Desci o resto dos degraus de 2 em 2 e só parei de correr quando cheguei na calçada, no meio do barulho dos carros e das pessoas. Cheguei na loja da minha mãe quase sem fôlego. O sino da porta tocou e ela, que estava virando a plaquinha de fechado, se virou para mim. Ela percebeu na hora. "Que cara é essa, menino?" Ela disse, largando a placa no balcão. Parece que viu uma assombração. Com aquela ironia, eu nem soube o que dizer por um segundo. Entreguei a sacola com os lanches para ela, as mãos ainda meio moles. "Eu vi uma coisa, mãe, lá em casa." Contei tudo, atropelando as palavras. Falei dos passos pesados na escada, da figura branca que passou atrás de mim, do silêncio, da cozinha vazia. Enquanto eu falava, o rosto dela foi se fechando. Não era um rosto de quem duvida, mas de quem ouve algo que não queria ouvir. Por um instante, eu vi nos olhos dela o mesmo medo que eu estava sentindo, mas durou pouco. Logo ela assumiu aquela expressão prática de sempre. "Ah, Eduardo", ela disse, me abraçando de lado. O gesto era para confortar, mas a voz era para encerrar o assunto. "Deve ter sido só impressão sua. Você estava cansado da escola, com fome. A cabeça da gente prega umas peças. Mas, mãe, eu vi, era uma mulher. Tá tudo bem agora. Eu tô aqui." Ela me soltou e pegou os lanches da sacola. "Anda, vamos comer isso antes que esfrie de vez. Melhor a gente ir para casa." Eu entendi o recado. Comemos ali mesmo, na penumbra da loja fechada, um cachorro quente frio e mal montado. Ela não tocou mais no assunto, e eu não tive coragem de insistir. Naquela noite, quando meu pai chegou, eu nem pensei em contar para ele. Se minha mãe tinha reagido daquele jeito, meu pai, que mal falava da vida normal, jamais falaria sobre aquilo. Foi a primeira vez que eu entendi a regra mais importante da nossa família. Sobre certas coisas, a gente simplesmente não falava. E assim como os ruídos noturnos e o corredor escuro, a memória daquela mulher de branco ficou guardada. Anos se passaram, nós nos mudamos daquele sobrado, fomos para uma casa normal, num bairro tranquilo. A vida seguiu, e as memórias daquele lugar foram se tornando distantes, quase como um sonho ruim que a gente se esforça para esquecer. Eu já estava com 20 e poucos anos, minha irmã na faculdade. O apartamento e suas manias raramente eram assunto. Até um domingo, durante um almoço em família. O papo era leve, descontraído. Não sei como, o assunto de casas mal assombradas surgiu. Alguém comentou de um filme, e eu, me sentindo seguro pela distância do tempo, resolvi contar a minha história. Contei como uma anedota, quase rindo da situação. Falando nisso, lembram daquele apartamento velho no centro? Uma vez eu tomei um susto lá que achei que ia morrer. E narrei o episódio da mulher de branco, da cozinha vazia, da minha corrida até a loja da mãe. Ângela, minha irmã, riu. Minha mãe deu aquele sorriso sem graça, o mesmo de anos atrás, e já ia mudar de assunto, como sempre fazia. Mas meu pai, não. Clayton, que tinha passado o almoço inteiro quieto, como de costume, pousou os talheres ao lado do prato. Ele ficou sério, com um olhar distante, fixo num ponto da parede. O silêncio dele pesou na mesa. "Eu também via coisas lá, Eduardo." A frase dele pesou no ar. A conversa parou. O riso de Ângela morreu no ar, dando lugar a uma expressão confusa. Olhamos todos para ele, surpresos. Meu pai nunca falava sobre nada remotamente parecido com isso. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para erguer algo muito pesado. "Eu via essa mulher que você descreveu, várias vezes. Quase sempre pelo canto do olho, um vulto branco passando rápido pelo corredor." Ele fez uma pausa,
e continuou com a voz mais baixa. Mas não era só ela, tinha outro. Ninguém ousou interromper. Era uma figura escura. Um homem, eu acho, mais alto, mais magro. Não dava para ver rosto, roupa, nada. Era só uma mancha escura, mais escura que o resto. Meu pai olhou para as próprias mãos sobre a mesa. Eles apareciam mais quando eu montei a oficina na sala de jantar. Ficava trabalhando até tarde, lixando madeira, envernizando, e sentia eles passarem atrás de mim. Às vezes, quando eu levantava a cabeça, a figura escura estava parada lá no começo do corredor dos quartos. Só parada, observando. O clima na mesa mudou na hora. A imagem do meu pai, um homem tão forte e pragmático, trabalhando em silêncio enquanto era vigiado por aquelas coisas, era perturbadora. Pai, por que você nunca falou nada? Perguntei, a voz bem baixa. Ele finalmente olhou para mim. Havia um cansaço imenso no seu olhar. E ia adiantar o quê? Deixar sua mãe mais nervosa do que já ficava naquela casa? Assustar vocês dois que eram crianças? Não. Tinha conta para pagar. A gente precisava morar em algum lugar. Então eu aprendi a conviver. Eu via, sentia aquele ar pesado e simplesmente continuava a lixar minha madeira. Fingia que não era comigo. Era o meu papel. Todos os olhares se voltaram para a minha mãe. Ela estava com os olhos cheios d'água e apenas balançou a cabeça lentamente, confirmando. E a senhora, mãe? Perguntei. A senhora sabia disso tudo? Silvana limpou uma lágrima discreta antes que caísse. Sabia. A voz dela saiu fraca, cheia de uma dor antiga. Eu não gosto nem de lembrar, filho. Uma vez, quando a Ângela ainda era um bebê, eu acordei de madrugada e vi uma daquelas sombras parada ao lado do berço dela, só parada ali. Depois daquele dia, eu jurei para mim mesma que ia proteger vocês do jeito que eu pudesse. E o único jeito que eu achei foi fingir que nada daquilo existia. O resto do almoço aconteceu em silêncio. A verdade que a gente escondeu por anos estava agora ali, sobre a mesa, junto com os restos da comida. Eu não me sentia louco finalmente, mas sentia uma tristeza nova, profunda, por entender o peso que meus pais carregaram sozinhos por tanto tempo. A vida continuou depois daquele almoço. A revelação do meu pai não quebrou a gente. De um jeito estranho, acho que nos uniu. Aquele fardo antes silencioso e individual se tornou uma cicatriz compartilhada. A história do sobrado virou a nossa história, uma que só nós quatro entendíamos de verdade. Mais um tempo se passou. Eu estava trabalhando num escritório, uma rotina banal de planilhas e café. Um colega novo começou no meu setor, o Ricardo. Um cara gente boa, quieto, na dele. Numa tarde, durante um café, o papo inevitavelmente caiu em aluguel, bairros, a dificuldade de achar um lugar decente para morar. Finalmente achei um canto. É meio velho, mas o espaço é bom e o preço também. Ele comentou, mexendo o açúcar no copinho de plástico. Fica onde? Perguntei por perguntar. Ah, é num sobrado antigo no centro, perto daquela praça que tem uma igreja de pedra, sabe? Foi todo reformado por dentro. Fizeram uns apartamentos menores. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Senti um arrepio forte. Eu conhecia aquela praça, aquela igreja. Conhecia aquele sobrado. Não me diga que é um que tem a fachada amarela meio desbotada. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ricardo me olhou surpreso. Ele mesmo, como você sabe. Eu morei lá. Respondi, tentando manter a calma. Morei por quase 18 anos. No apartamento grande do segundo andar. O rosto dele mudou. O jeito dele mudou na hora. Ele se inclinou um pouco sobre a mesa, baixando a voz. Escuta, naquele prédio ali, aparece umas coisas, não aparece? A pergunta dele não soou como uma dúvida. Ele não estava perguntando, estava confirmando. Gelei. Ah, cara, sei lá. Casa velha sempre tem suas histórias, né? Desconversei, o coração já começando a acelerar. Não, ele insistiu, me cortando. Tô falando sério. Meu AP pegou a parte dos fundos, o que era a área dos quartos. O corredor antigo ainda existe, só que agora termina na minha porta.
Eu estou vendo coisas lá. Eu vejo um homem, todo de preto. Às vezes ele só passa pelo corredor quase flutuando e entra no meu quarto. Ele atravessa a porta fechada, Eduardo. Eu fiquei mudo. Era a figura que meu pai descreveu, a mesma. E tem uma coisa... Ricardo continuou, olhando para os lados como se estivesse com medo de ser ouvido. O mais bizarro não é nem ver ele. É o som. Não tem barulho de passo, nada. Mas de vez em quando o apartamento está em silêncio total, eu escuto uma respiração. Um suspiro longo, cansado, bem perto de mim, como se alguém estivesse exausto. Naquele momento, o barulho do escritório desapareceu. Eu fui transportado de volta para a mesa de almoço de domingo, para a voz do meu pai descrevendo exatamente a mesma coisa, a figura escura e, o pior de tudo, o inexplicável suspiro que ele ouvia na solidão da sua oficina. Não era imaginação, não era uma história de família, era real e ainda estava lá. Não sei o que eu respondi para o Ricardo. Acho que murmurei alguma coisa como, nossa, que tenso, ou, se cuida lá, cara. A verdade é que eu não conseguia formar uma frase completa. Saí daquela pausa para o café e voltei para a minha mesa, mas não vi os números na tela do computador. Eu só via o corredor escuro da minha infância. Naquele dia saí do trabalho e andei pela rua sem rumo. O barulho da cidade, as buzinas, as pessoas falando alto nos celulares. Nada parecia real. A minha realidade estava presa naquele almoço de domingo, na confissão do meu pai, na lágrima silenciosa da minha mãe. A história do Ricardo não tinha me trazido um medo novo. Ela tinha dado um sentido novo para aquele medo antigo. Pela primeira vez eu entendi de verdade. Entendi meu pai, trabalhando até de madrugada, ouvindo aquele suspiro cansado no breu da cozinha, e no dia seguinte sentando para tomar café da manhã conosco, como se tivesse tido a noite de sono mais tranquila do mundo. Fiquei pensando na força e na solidão que meu pai aguentou. Entendi minha mãe, que viu o impensável ao lado do berço da sua filha e naquele momento tomou a decisão de carregar aquele terror sozinha para nos dar uma infância normal. O deixa disso, menino, que ela me disse anos atrás, não era uma repreensão. Era o jeito dela de proteger a gente. O único que ela tinha para nos oferecer. O que mais me assombra hoje não é a lembrança da mulher de branco ou da figura escura. É a memória do silêncio. É pensar que por todos aqueles anos, nós 4 vivíamos sob o mesmo teto, compartilhando o mesmo medo, mas cada um de nós sentindo medo sozinho. A assombração de verdade não era o que a gente via no corredor. Era o nosso silêncio. Eu nunca mais voltei àquela rua, não sei se Ricardo ainda mora lá e prefiro não saber. Algumas portas, uma vez que a gente as fecha, devem permanecer assim. Hoje, eu não tenho mais medo de casas velhas. Tenho medo do que as pessoas aguentam caladas. Esse sim é um tipo de fantasma que pode te acompanhar para o resto da vida. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Jairo. O que vou contar aconteceu há uns 6 ou 7 meses, mas parece que foi ontem. Lembro de cada detalhe. Naquela época, a minha vida na cidade tinha dado uma boa bagunçada. Perdi o emprego e a grana ficou curta. A única saída que arrumei foi ir passar um tempo com meu tio Valmir no interior para ajudar no que precisasse e colocar a cabeça no lugar. Ele sempre trabalhou na roça, um homem de pouca conversa e mão calejada. Essa história toda se passou em um dia que tinha tudo para ser como qualquer outro. O patrão do meu tio tinha comprado um terreno novo, um pedaço de terra bem afastado de tudo, e o nosso serviço era supervisionar a limpeza do lugar. Uma retroescavadeira ia arrancar o mato e umas árvores menores para depois formar pasto. A gente só precisava garantir que o operador da máquina começasse no horário certo, às 8 da manhã. Chegamos uns 15, 20 minutos antes na caminhonete surrada do meu tio. O lugar era só morro e mato baixo, com aquela terra vermelha que gruda em tudo. Não se ouvia nada, a não ser o vento passando pela vegetação seca. Para matar o tempo, Valmir pegou a garrafa térmica com café
e me passou um pão com mortadela. Enquanto a gente comia, peguei o celular e coloquei um vídeo pra gente ouvir, de um canal desses de relatos de terror que eu acompanho. O narrador contava um caso sobre espíritos de um lugar, de pessoas que foram enterradas em terras que não eram suas e assombravam os novos donos. Eu não resisti. Olhei para o meu tio com um sorrisinho e falei: imagina se acontece alguma coisa com a gente aqui no meio do nada. Ele só deu um meio sorriso, balançou a cabeça como quem diz cada coisa que esse menino inventa e continuou tomando o café dele. Deu 8 horas e nada. 8h10, 8h20. O sol já começava a esquentar a lata da caminhonete. O silêncio lá fora era tão grande que chegava a incomodar. Foi quando o celular do meu tio apitou. Era uma mensagem de áudio do encarregado avisando que a retroescavadeira tinha furado um pneu na estrada e que só iam conseguir chegar lá pelas 9, talvez 9 e pouco. Para nós, aquilo foi um alívio. A noite tinha sido curta e o sono estava pesado. Bom, pelo menos a gente tira um cochilo, meu tio falou, já ajeitando o corpo no banco. Ele reclinou o assento o máximo que deu, puxou o boné para cobrir os olhos e em menos de 1 minuto já estava dormindo. Eu fiz o mesmo. Reclinei meu banco e fechei os olhos, ainda com o celular na mão. Não sei dizer quanto tempo passou, se foi muito ou pouco. Só sei que acordei num susto, mas um susto estranho para dentro. Meus olhos não abriam, minha cabeça estava desperta, consciente de onde eu estava, mas o resto do corpo não me obedecia. Era como se um peso enorme estivesse espalhado sobre meu peito, meus braços, minhas pernas. Tentei mexer um dedo, qualquer coisa, mas nada. Foi aí que eu ouvi. Passos. Eram passos na terra seca, do lado de fora. Um som inconfundível para quem está no campo. Alguém estava andando devagar, mas com firmeza, se aproximando do lado do passageiro, o meu lado. Na hora, meu pensamento foi um só. É o operador da máquina. Chegou mais cedo e vai pegar a gente dormindo. Meu tio ia ficar uma fera. O patrão ia ficar sabendo. O desespero que senti não era de medo, era de vergonha. Comecei a lutar contra o meu próprio corpo. Forçava os músculos, tentava gritar para o meu tio, mas a minha voz não saía. Era um zumbido baixo na minha garganta e os passos continuavam, agora bem ao lado da minha porta. Podia sentir a presença de alguém ali parado do outro lado da janela. De repente, com um tranco, meu corpo obedeceu. A primeira coisa que fiz foi erguer a cabeça e olhar em volta. Meu tio ainda dormia, roncando baixo. Sem pensar 2 vezes, empurrei a porta e praticamente pulei para fora da caminhonete. A luz do sol bateu forte no meu rosto e não havia ninguém. Olhei em todas as direções. O terreno era aberto, tirando uma ou outra árvore mais fina e a cerca de arame farpado que delimitava a propriedade. Se alguém estivesse ali, eu veria. Não tinha onde se esconder. Tudo ficou quieto de novo. Fiquei parado, tentando entender. O som dos passos tinha sido tão nítido, mas não tinha marca no chão, nada. Devia ser o cansaço, pensei. Ou algum bicho, um tatu, sei lá. Tentei me convencer disso. A gente estava no meio do mato, afinal. Aproveitei que já estava ali fora e caminhei até uma cerca para urinar. Foi nesse momento que vi uma coisa no chão, perto de um dos mourões de madeira. Era um sapatinho de criança, um só. Estava sujo de terra seca, com o couro todo rachado, como se estivesse ali há muitos anos. Achei estranho. Um objeto daqueles perdido no meio do nada. Mas dei de ombros. Devia ser lixo antigo que apareceu agora que mexeram na terra. Voltei para a caminhonete, sentindo o corpo ainda pesado. Valmir nem tinha se mexido. Me ajeitei no banco, o coração ainda batendo forte, e tentei me convencer de que era só cansaço. Demorei a relaxar de verdade, mas o sono veio pesado, quase como se me puxasse à força. Dessa vez foi do nada. Num instante eu estava no escuro do sono. No outro, estava acordado, de olhos fechados, com o corpo inteiro preso de novo, sem obedecer. A sensação era diferente agora. O peso no meu peito não era mais uma pressão vaga, era algo denso, como se alguém estivesse sentado em cima de mim, me esmagando contra o banco da caminhonete. O ar no carro parecia grosso, difícil de puxar para os pulmões, e um cheiro forte de terra úmida, de mato revirado, entrou na cabine.
e os passos voltaram. Só que não era mais uma pessoa, eram vários. Eu ouvia o som de pés se arrastando na terra seca, rodeando o veículo. 2, 3, talvez mais. Eles andavam sem pressa, num círculo contínuo, para um lado e para o outro. Um ruído seco, arrastado, que parecia entrar direto na minha cabeça. Nunca tinha sentido um medo daquele jeito. Não havia mais espaço para pensar no operador da máquina, em desculpas, em nada. Meu cérebro só conseguia entender uma coisa: havia algo lá fora, e não era gente. Então os sussurros começaram. Uma voz baixa, áspera, soou perto do meu ouvido, como se estivesse do lado de dentro do vidro. Acharam que a gente não estava vendo? Meu corpo inteiro tentou dar um salto, mas continuava preso, imóvel. Eu estava preso no meu próprio corpo. Eu gritava por dentro, chamava meu tio, mas tudo que saía era um gemido fraco, abafado. Os passos continuaram a rodear a caminhonete, e outra voz, um pouco mais grave, se juntou à primeira. Esse pedaço é nosso. A imagem do sapatinho de criança, velho e rachado, veio com tudo na minha cabeça. Aquele objeto largado, esquecido, não era lixo, era um aviso, um resto. A luta para me mexer se tornou desesperada. Eu me debatia contra aquela força invisível com tudo que eu tinha. Eu precisava acordar meu tio, precisava sair dali. O pânico era tanto que eu sentia meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu só queria que aquilo parasse. No desespero, meu corpo finalmente respondeu. Eu me lancei para a frente, batendo a testa no painel da caminhonete e puxando o ar com um ruído alto, desesperado. No mesmo instante, o som dos passos e dos sussurros cessou. O silêncio que ficou era pesado, denso. Minhas mãos tremiam sem controle. Virei para o meu tio, a boca aberta para gritar, para sacudi-lo, qualquer coisa para nos tirar dali. Mas não precisei. Valmir deu um pulo no banco. Os olhos dele estavam esbugalhados, vermelhos, como se ele estivesse sendo sufocado. Ele olhava para a porta do meu lado, o peito subindo e descendo rápido demais. O suor escorria pela sua testa e o seu rosto, normalmente calmo e queimado de sol, estava pálido, com uma expressão de puro pavor que eu nunca tinha visto na vida. Ele olhou para mim e a gente ficou se encarando por uns segundos que não passavam nunca. Você, comecei a falar, mas a voz falhou. Ele engoliu em seco, a garganta fazendo um estalo. Eu não conseguia me mexer, Jairo, ele disse, a voz rouca um fio. Eu queria te chamar. Eu te ouvi descer da caminhonete. Aquelas palavras me deixaram sem ar. O ar saiu dos meus pulmões. Você também ouviu? Consegui perguntar. Ele balançou a cabeça devagar. Eu ouvi tudo. Os passos da primeira vez. Tentei me levantar, gritar para você não descer, mas o corpo não ia. Parecia que tinha uma tonelada em cima de mim. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos como se não as reconhecesse. E agora, de novo, as vozes. Contar que a gente viveu a mesma coisa deveria trazer algum tipo de conforto, de alívio. Mas não trouxe. Só multiplicou o medo. Saber que ele também estava ali, preso e ouvindo tudo, enquanto eu achava que estava sozinho no meu pesadelo, isso era o mais assustador de tudo. Não havia mais o que dizer. Ficamos ali, dois homens adultos paralisados pelo que tinha acontecido, olhando um para o outro dentro daquela cabine apertada, que por alguns minutos tinha sido a nossa prisão. O silêncio foi quebrado pelo som distante de um motor a diesel que foi ficando cada vez mais alto. Olhamos pela estrada de terra e vimos a retroescavadeira amarela se aproximando, balançando com os buracos do caminho. A chegada dela foi como acordar de um sonho ruim e ser jogado de volta na realidade. Uma realidade que agora não parecia mais tão real. O operador, um sujeito falante e bem-humorado, estacionou a máquina e desceu sorrindo, sem ter a menor ideia do que tinha se passado ali. Começou a contar a história do pneu furado, e meu tio Valmir respondeu forçando uma normalidade que doía só de assistir. Ele se recompôs de um jeito que eu não achei que fosse possível. Ele fechou a cara, ficou com uma expressão de quem não queria saber de nada. O dia de trabalho passou, a máquina fez seu barulho, a terra foi revirada, mas entre mim e meu tio
O silêncio era absoluto. Uma vez, quando o operador estava longe, eu tentei falar. Tio, aquilo que aconteceu, ele nem me olhou. Apenas ficou olhando para o horizonte e cortou a minha fala. Foi um pesadelo, Jairo, cansaço, morreu o assunto. Depois disso, eu não toquei mais no tema, mas a imagem do pavor no rosto dele não sai da minha cabeça. E é isso que me assusta de verdade até hoje. Não foi só a paralisia, os passos ou as vozes na caminhonete. Foi o depois. Foi ver um homem como ele, tão duro, tão pé no chão, ser quebrado por dentro e depois se fechar e nunca mais tocar no assunto. Às vezes eu penso naquele lugar, naquele sapatinho velho na beira da cerca, e sinto que o que quer que estivesse ali não ficou para trás. Uma parte daquilo veio embora comigo, no silêncio do meu tio. Meu nome é Lúcia. O que eu vou contar não é uma história que eu goste de lembrar, mas sinto que preciso tirar de dentro de mim. Aconteceu há muitos anos, mas aquela noite ainda pesa em mim do mesmo jeito. Tudo começou por causa da minha avó, a dona Irene. Ela foi diagnosticada com um câncer nos ossos, já numa fase que os médicos só balançavam a cabeça e falavam em dar conforto. Para bom entendedor, era um atestado de que não havia mais o que fazer. Em questão de meses, aquela mulher forte que mandava na casa toda definhou em uma cama no quarto do térreo. A nossa casa, antes cheia de vida, foi ficando silenciosa, com as janelas mais fechadas, carregando aquele cheiro que mistura remédio com fim de vida, sabe? Minha irmã, Dalva, a mais velha, nunca aguentou ficar de mãos atadas. Ela precisava agir, fazer alguma coisa, qualquer coisa. E foi no fundo desse desespero dela que a ideia surgiu. Uma vizinha comentou sobre uma senhora, uma benzedeira que morava num bairro mais afastado e que já tinha resolvido casos difíceis. Quando Dalva me veio com essa conversa, eu senti um negócio ruim. Não por medo, mas por preocupação. Tentei argumentar. Disse que a avó não ia gostar, que isso era besteira, que só ia perturbar os últimos dias dela. Mas para a minha irmã não fazer nada era a verdadeira tortura. Ela me olhou com os olhos fundos, cansados, e disse que não ia ficar sentada esperando. Eu entendi naquele momento que não era uma questão de fé, e sim de não aguentar ficar parada esperando. E eu, por amor a ela, por não querer deixá-la sozinha nisso, acabei concordando. Foi a pior decisão da minha vida. Dalva ligou para a tal senhora no dia seguinte. A visita ficou marcada para a sexta-feira, logo depois de escurecer. Meu avô, Hélio, resmungou que era loucura, mas no fim se trancou no quarto com a minha avó, mais por não querer ver aquilo do que por qualquer outra coisa. Ele era um homem prático, e aquilo tudo não entrava na cabeça dele. Dona Zélia chegou na hora certa. Ela não parecia com a imagem que eu tinha na cabeça. Era uma mulher baixa, de uns 70 anos, talvez mais, com a pele muito enrugada pelo sol e um cabelo branco preso num coque apertado. O que me marcou foram os olhos. Eram muito escuros e pareciam parados demais, como se ela estivesse olhando para alguma coisa um palmo atrás de você. Dalva a recebeu nervosa, oferecendo café, água. Dona Zélia aceitou um copo d'água, mas mal tocou nele. Ela ficou parada na nossa sala, só olhando ao redor, em silêncio. Um silêncio que pesava. Depois de um tempão, ela pediu para ver a casa. O estranho é que ela não quis ir ao quarto onde a minha avó estava. A doente eu já sinto daqui, ela disse com uma voz baixa e um pouco rouca. Preciso ver o resto, onde o ar é mais parado. E ela começou a andar pela casa. Passos lentos, arrastados. Ela subiu a escada que rangeu com o peso dela e nós fomos atrás. Eu, Dalva e a Emília, uma amiga nossa que veio dar uma força. Lá em cima, ela andou pelos quartos e parou na porta do quartinho da bagunça, um cômodo pequeno onde a gente guardava a tralha. Vai ser aqui, ela disse sem se virar. Dalva tentou argumentar. Mas Dona Zélia, a minha avó, está lá embaixo, não seria melhor fazer perto dela? Foi aí que ela se virou e aquele olhar parado fixou em nós três.
A doença dela é só o sintoma. A raiz do problema não está no corpo. O trabalho é feito aqui em cima. A Irene fica onde está. E vocês três vão me ajudar. Ela fez uma pausa e a voz ficou ainda mais séria. Tem uma regra, a mais importante de todas. A partir do momento que a gente começar, aconteça o que acontecer, vejam o que virem, ouçam o que ouvirem, ninguém desce essa escada. Jurem para mim. O jeito que ela falou não era um pedido, era uma ordem. Engolimos em seco e, uma por uma, concordamos com a cabeça. O ar já parecia diferente, mais denso. Dona Zélia nos mandou esperar na porta enquanto arrastava umas caixas velhas para o canto, abrindo um círculo no centro do piso de tacos. Da sacola dela, ela tirou um pedaço de giz e começou a desenhar símbolos que eu nunca tinha visto, umas formas angulosas, agressivas. Depois posicionou umas velas pretas, grossas, que ao serem acesas, soltaram uma fumaça escura, com um cheiro que me revirou o estômago. Era uma mistura do cheiro de mato queimado, como Guiné, com algo adocicado e podre, insuportável. Ela nos chamou para dentro do círculo. Deem as mãos e fechem os olhos, não abram por nada nesse mundo. Apenas concentrem o pensamento na Irene, peçam com força para que ela se recupere. Fizemos o que ela mandou. Minha mão suava na de Dalva, que por sua vez segurava a de Emília. A outra mão minha segurava a de Dona Zélia. A pele dela era seca e fria. Por um instante, o único som era o da nossa respiração nervosa. Então ela falou de novo. A voz era um sussurro baixo que arrepiava. Escutem bem, vão ter que ser fortes, não podem deixar que ele entre na mente de vocês. Ele sempre procura a mais fraca para entrar na mente. Vai tentar levar uma. Essa é a prova. É o preço que ele cobra em troca da cura que vocês vieram pedir. Senti um calafrio na nuca. Ele? Que ele? O que significava aquilo? Antes que eu pudesse formular a pergunta, ela começou. Eram palavras estranhas, uma língua que não existia, que saía do fundo da garganta dela. A energia no quarto mudou. Ficou pesada, elétrica. Ela começou a invocar, a chamar por um nome que eu ouvi perfeitamente naquela noite, mas que até hoje minha mente parece ter bloqueado esse nome. Um nome que eu sei que não devo repetir. Venha, eu te chamo. Venha a mim. O trato é justo, apareça. Eu te invoco. Naquele momento, a mão dela, que segurava a minha, começou a esquentar. Um calor que foi aumentando rápido, se tornando uma queimação insuportável. Eu me contorci, tentei puxar minha mão, mas ela apertava com uma força que não parecia pertencer àquela senhora frágil. A dor era tanta que eu não aguentei. Precisei ver. Abri os olhos. E o que eu vi vai me assombrar para sempre. Dona Zélia ainda estava ali, mas não era mais ela. Seu rosto parecia inchado, as feições alargadas, quase masculinas. A pele do rosto repuxada, e o branco dos olhos tinha se tornado um amarelo sujo, doentio. Ela virou a cabeça devagar na minha direção, e eu vi que ela sabia que eu estava olhando. Então, com uma voz que não era dela, uma voz grave, com um eco metálico, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo, ela disse, olhando bem dentro dos meus olhos: "Eu quero ela, eu quero ela." Eu gritei. O som saiu sem eu querer, de puro medo. Com a adrenalina, consegui arrancar minha mão da dela. A pele estava vermelha, ardendo como se eu tivesse encostado numa chapa quente. O meu berro fez Dalva e Emília abrirem os olhos. O que elas viram foi a mesma coisa que eu. Aquela cara disforme, amarelada, que não pertencia mais à Dona Zélia. Emília soltou um som baixo, sufocado, e foi a primeira a se mexer, correndo para fora do quartinho. Dalva, mesmo em choque, reagiu e me puxou pelo braço com força, me arrastando para o corredor. O instinto era um só: fugir. Mas a coisa que usava o corpo da benzedeira não veio atrás de nós como uma pessoa. Ela se dobrou para a frente, as juntas estalando de um jeito horrível, e caiu sobre as mãos e os pés. E então ela começou a correr de 4 como um bicho. A velocidade daquilo era impossível. Uma senhora daquela idade, se movendo daquele jeito, com uma agilidade estranha, as unhas arranhando os tacos de madeira do corredor. E ela ria. Uma gargalhada grave, gutural, que ecoava naquele espaço fechado e parecia que entrava dentro da gente.
Era um pesadelo. Nós corríamos sem rumo pelo corredor estreito do andar de cima. Emília chegou na escada e hesitou, o corpo dela tremendo inteiro. Ela lembrou da jura, do aviso. Ficar ali era ser pego pela criatura. Descer era quebrar a promessa e talvez colocar minha avó em perigo. Era uma escolha que ninguém deveria ter que fazer. Dalva gritou, a voz falhando. O que você está fazendo? Anda, reage! Foi nesse instante que a voz da minha avó subiu do andar de baixo, fraca, mas cheia de pânico. Hélio, por favor, ajuda as meninas. Elas meteram uma bruxa em casa e ela quer fazer mal para elas. Socorro! Ouvimos os passos apressados do meu avô. Ele era um homem de ação. Nunca foi de fugir de nada. Sua voz subiu pela escada, firme e irritada. Que palhaçada é essa aí em cima? Ele não chegou a ver o que nos perseguia. Quando estava na metade da escada, ele parou de repente e soltou um grito que eu nunca vou esquecer. Não era um grito de susto, era de dor pura. Ele foi jogado para trás, como se tivesse levado um soco invisível no peito e rolou pelos degraus, caindo estatelado no piso lá de baixo. Ele se contorcia, se batendo, as mãos no peito, no rosto. Está queimando, ele berrava, a voz cheia de agonia. Pelo amor de Deus, está me queimando. Nós olhamos para baixo, para o meu avô se debatendo como se estivesse em chamas, e depois olhamos para trás, para a criatura que se aproximava lentamente, o corpo se arrastando pelo chão, a cabeça torta e aquele riso baixo e constante. A jura de Dona Zélia martelava na minha cabeça. Havia uma barreira na escada. Algo não nos queria lá embaixo. Estávamos presas no andar de cima com aquela coisa. Com o caminho da escada bloqueado por um perigo invisível e a criatura nos caçando no corredor, a única opção foi recuar. Nos amontoamos no canto mais escuro do corredor, as três juntas, tentando fazer o mínimo barulho possível. E então a gargalhada cessou. O silêncio que caiu em seguida foi, de alguma forma, 1000 vezes pior. Cada rangido da casa, cada ruído da rua que conseguia furar as paredes, parecia um grito. Onde ela estava? Foi quando ouvimos. Veio do quarto dos meus pais, cuja porta estava entreaberta, mostrando um retângulo de escuridão. Era uma voz que me paralisou, porque eu a conhecia mais do que a minha própria. Lúcia! A voz chamou doce e frágil. Minha querida, vem cá. Vem ajudar a vovó. A vovó está com medo. Era a voz de Dona Irene. Idêntica. Mas era impossível. Ela estava no andar de baixo, sem forças nem para se sentar. Senti um impulso de responder, um reflexo estúpido. Antes que eu pudesse fazer qualquer som, a mão de Dalva tapou minha boca com força. Os olhos dela estavam arregalados, me implorando em silêncio para não cair naquilo. A criatura pareceu entender que o truque não funcionou. O silêncio voltou por um instante, e então ouvimos um ruído de algo se arrastando para dentro do quartinho de onde tínhamos fugido. Logo depois, uma nova voz surgiu de lá, vinda de debaixo da cama. Era a voz original de Dona Zélia, mas agora soava suplicante, cheia de dor. Ai, meninas, me ajudem, por favor. Ela choramingava. Ele está me machucando, está me quebrando por dentro. Me tirem daqui, eu imploro. Aquilo atingiu a Emília em cheio. Ela sempre foi a mais mole de nós, a que sentia pena de tudo e de todos. Gente, é ela. Emília sussurrou com uma cara de desespero. A gente precisa ajudar. Não! Dalva sibilou. Emília, não! Mas era tarde. A culpa e a compaixão foram mais fortes. Emília se levantou e caminhou devagar até a porta do quarto, olhando para a escuridão lá dentro. Ela se agachou, tentando enxergar no vão mínimo entre o chão e a base da cama. O que aconteceu em seguida foi rápido demais. Um braço disparou debaixo da cama. Um vulto pálido e rápido agarrou o pulso da Emília com uma força absurda. Era um espaço fisicamente pequeno demais para uma pessoa se enfiar, mas a mão estava lá. Ela puxou. Ouvimos o baque surdo e oco da cabeça de Emília batendo com violência na estrutura de madeira da cama. Ela gritou, um som curto, abafado pela dor. Dalva e eu pulamos para ajudá-la, agarrando seus ombros à cintura, qualquer coisa puxando na direção contrária. Parecia um cabo de guerra contra uma força que não deveria existir. Conseguimos soltá-la.
Emília caiu para trás no chão do corredor, chorando sem parar. O braço dela estava coberto de sangue, com 4 arranhões paralelos, tão fundos que pareciam feitos por uma garra. E debaixo da cama, a única resposta que tivemos foi o som daquela mesma risada medonha, satisfeita. Arrastamos a Emília para longe da porta daquele quarto maldito, nos encolhendo perto da janela do corredor. Dalva rasgou a barra da própria blusa e amarrou no braço da nossa amiga, tentando estancar o sangue que não parava de escorrer. Nenhuma de nós falava. O único som era o choro baixo e assustado de Emília. A risada tinha sumido e o silêncio que ficou no lugar era denso, como se o próprio ar estivesse vigiando a gente. Eu não sei quanto tempo ficamos ali, paralisadas. O tempo tinha perdido o sentido. Lá embaixo, meu avô não gritava mais, e o silêncio que veio depois pareceu ainda mais terrível que os gritos. A casa toda parecia ter prendido a respiração. Então ouvimos um arrastar de pés vindo do quartinho. Lento, sofrido. Nós 3 prendemos a respiração. A dona Zélia apareceu na porta. Ela estava de pé, mas curvada, como se carregasse um peso imenso. Parecia ter envelhecido décadas em poucas horas. Havia uma marca vermelha e feia em volta do seu pescoço, como uma queimadura de corda. Seus olhos agora não tinham mais aquele amarelo doentio, mas também não tinham vida. Estavam opacos, vazios. Ela deu um passo em nossa direção e seu corpo começou a tremer violentamente. Ela caiu de joelhos, convulsionando no chão do corredor. As costas dela arqueavam, os braços se debatiam. A gente só olhava, paralisadas de medo, sem conseguir chegar perto. O medo era maior que qualquer compaixão. A crise passou. Ela ficou ali, no chão, por um longo minuto, apenas respirando com dificuldade. Com um esforço tremendo, ela se apoiou na parede e ficou de pé. Veio mancando até nós. Me perdoem. A voz dela era um fiapo, um sussurro rouco. Eu não devia. Eu achei que estava pronta, mas... tem forças que a gente não conhece. Eu só queria ajudar. Ela olhou para a escada e pela primeira vez vi em seus olhos o mesmo terror que sentíamos. Alguém desceu? Ela perguntou com urgência. Vocês desceram? Dalva, com a voz trêmula, conseguiu negar com a cabeça. Dona Zélia pareceu aliviada por uma fração de segundo, mas o terror voltou logo em seguida, ainda mais fundo. Ela agarrou o meu braço, a mão dela estava gelada. Não importa, ela disse, e seu olhar parecia atravessar a gente, vendo algo que só ela via. Eu só bati na porta, mas a casa já estava aberta. Tinha alguém esperando o convite. Sem dizer mais nada, ela nos soltou. Virou-se e desceu as escadas devagar. Cada passo, um sacrifício. Vimos ela cruzar a sala e sair pela porta da frente, sumindo na noite. Nós nunca mais a vimos. A barreira invisível tinha desaparecido com ela. Minha avó, Dona Irene, não teve melhora alguma. Ela morreu 2 semanas depois. Não tinha o que fazer. Mas o que a benzedeira deixou para trás ficou. Aquela noite foi só o começo do que assombraria minha família. E a culpa, a terrível culpa de ter trocado a paz dos últimos dias dela por uma noite de horror inútil, essa é só minha. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.